Olá, boa noite. Você acompanha agora, aqui no canal 16, mais uma edição do programa Câmara Mulher. Com o Dia das Mães se aproximando, não poderíamos deixar de falar dessa pessoa tão importante na vida de todo mundo. Por isso, quem está aqui comigo para falar sobre o assunto é a psicóloga especialista em relações familiares, Rosângela Andreoli Ortiz. Boa noite, Rosângela. Seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, muito obrigada. Ser mãe é um momento muito importante da vida de qualquer mulher, né? E além das alterações fisiológicas, também a mulher passa por muitas alterações psicológicas, Rosângela. Sim, essas alterações, elas advêm de todo um contexto novo. Quando o filho nasce também um papel novo para esta mulher nessa família. Então é o papel materno que se inaugura. E ele é um papel complexo. É diferente de a gente olhar para ser simples ou ser difícil, porque aí depende de cada pessoa, né? Para algumas vai ser mais fácil, para outras vai ser mais difícil. Mas ele é complexo, porque ele exige novas responsabilizações, ele exige que a mulher abra novos espaços, né? Que antes ainda não tinha, não transitava. Então, aqueles papéis que ela já vinha antes desempenhando na vida profissional, na vida conjugal, se existe, né? Agora tem mais um papel e ele vai ocupar um espaço inicialmente muito maior, de maior atenção dessa mulher. Quando eu fiz essa pausa, né, para falar se existe, porque nós precisamos também olhar para as famílias que estão hoje com outras configurações, que são as famílias monoparentais, que a gente chama que é uma mãe com um filho ou um pai com um filho, né? Famílias homoafetivas, que já tem grande número na nossa sociedade e a gente precisa olhar para essas configurações, atentar para que esses contextos novos tenham um trânsito diferente, as pessoas estão, de certa forma, funcionando, né, diferente, então são novos casais, novas famílias para também nós olharmos. Essas mudanças também variam muito, até mesmo a gente pode falar na idade da mulher. Bom, uma mãe jovem, uma mãe que já está tendo uma gestação mais tarde, muda muito também o psicológico dessa mulher. Muda. E sabe que é interessante que últimas pesquisas assim que eu estou até estudando mostraram que a gestação tardia, né, a mãe que tem um filho mais tarde, às vezes pode se atrapalhar nesses papéis parentais, num estilo que permite muito, então é um estilo permissivo, né? Permite muito, abre muitos os limites, não dá essas barreiras para os filhos. E o afeto às vezes também vem um pouco desorganizado, o afeto se confunde com bens materiais, então é bem comum, não é generalizado, tá? Claro. Mas é algo que se precisa tentar para essa gestação tardia. E as mães novas têm toda também a beleza da gestação, todo momento lindo, né? E atentar também para algumas dificuldades de olhar para negligenciar o filho e terceirizar ele totalmente para cuidados de outras pessoas. Então, são cuidados, né? Que são diferenciais de cada fase da idade, como você está falando. O nascimento de um filho, principalmente, né, na primeira gestação da mulher, porque depois, de certa forma, ela vai aprendendo, vai criando experiência, mas ele traz muita expectativa que muitas vezes as mulheres podem se frustrar. Isso é normal de acontecer. Pode se frustrar, isso tudo vai depender, tá? Quando nós falamos de ciclo de vida, quando nós falamos de estilos pessoais de cada mulher, vai depender. Depende de como ela está imersa nesses padrões sociais, de como essas exigências altas hoje de ser uma super mãe, para ela é diferente para ela, né? De como ela escutou essas histórias na família dela, porque às vezes a família ela faz uma narrativa e é quase imperativo para uma mulher manter essas narrativas e esse padrão de ter que dar conta de ser aquela mãe idealizada. Então, atentar para isso. Idealizações versus vida real. Né? E para isso,
As gestantes, que tem cursos, né, de gestantes, na clínica psicológica mesmo se dá um encaminhamento para essas gestantes, assim, de conhecimento, de se deparar com toda essa realidade, que é um contexto amplo e é um contexto complexo, mas ele pode ser visto. Então, as mães que participam, por exemplo, de um curso de gestantes, né, e as pesquisas nos mostram isso, o que elas falam? Aquilo tudo que eu acreditava agora está desmistificado. Não é bem assim como a minha mãe falava. Não é como a minha tia disse que era. Né? Então, não tudo, claro, né? Não generalizar, claro. Tá? Mas esses cursos são muito bons para isso, e acompanhamento de gestantes também é muito bom para isso, para essas crenças caírem um pouco, se depararem com a vida real, e quando chegar na hora da amamentação, no período de pós-parto, no próprio parto, que se cria muitos mitos, essa mulher já está mais tranquila. São questões culturais que vão passando de gerações, mas que, claro, vão se mudando conforme Exatamente. O tempo. E de mulher para mulher, como tu falava. Por isso que a gente não pode ter uma fórmula, né? De como vai ser para cada mãe e muda para cada mulher. Sim. Se eu perguntar para você, se eu perguntar ali na rua, né? Para cada mulher, o que significa maternidade? Para cada uma vai ter um significado diferente. Porque esses significados foram sendo construídos ao longo do tempo, desde pequenininha. Se ela foi um parto difícil, eu não consegui amamentar, ou eu consegui, ou as mulheres nessa família todas amamentam. Então, o que aquela mulher entende? Que ela é quase que obrigada a amamentar. Né? Então, a amamentação é outra fase que se deve cuidar um pouco, né, desses mitos que se traz da família. Algumas não conseguem. E claro que sofrem por isso. Também depende, né? Depende do que escutou nessa família, o que a cultura para ela traduziu nessa temática de amamentação. Bom, aí quando acontece muitas vezes as expectativas frustradas, muitas mães ficam com sentimento de culpa. Qual é o momento, Rosângela, que essa culpa pode já ser alguma coisa mais grave, que a mulher precisa buscar um tratamento, e quando é uma coisa, né, normal, que as mães sentem? Pois é. O tratamento, ele às vezes vem quando já vem uma problemática maior, né? Então, o ideal é preparar-se para... Né? É um momento, quando se abre um parêntese, né? Vou abrir um parêntese agora aqui, tá? A psicologia, ela estuda a família e os ciclos de vida familiar. Cada ciclo, ela tem a sua característica diferente, são aspectos diferentes, né? Então, quando é o nascimento desse primeiro filho, é um ciclo de vida, é um parêntese. E ali dentro tem um contexto muito complexo, né? Então, quando não se dá conta desses padrões, dessas funções que a sociedade pede que você dê conta, sim, pode ter, né, a frustração, pode ter um sentimento de culpa, pode ter uma tristeza, e aí as coisas vão virando um ciclo e vão aumentando. Né? Por isso, atentar para o preparar-se como você vai ter o conhecimento sobre o assunto, que pessoas que vão fazer parte dessa rede de apoio, a inserção do par conjugal, né? Seja o marido, seja num casal homoafetivo, né? O outro par. Então, eles precisam fazer parte deste momento, tá? E o que a mulher consegue abrir mão e permitir que essa outra pessoa colabore. Às vezes a mulher não consegue abrir mão porque ela acha que tem que dar conta. Então, essas crenças todas, esses mitos que são criados, é algo que pode ser visto antes, de esperar o que vai dar e depois resolver, tá? Tu falou do momento de pedir ajuda. É muito importante que as mulheres também contem com familiares, com amigas, para buscar informações também, para se preparar para o momento da maternidade. Isso. Eu digo que as informações, elas vêm de diversos lugares, né? Diversas direções. Então,
ouça o médico, o profissional da saúde, o que ele tem a lhe dizer. Sim, aquelas pessoas que passaram por essa experiência, é uma troca rica de experiências. Abrir o espaço para a ajuda, né, para o cuidado, ela colabora porque a mulher vai ter mais um tempo reservado na fase inicial para aquele bebê. Então, se tem mais, todos os papéis que a mulher hoje desempenha, eles vão se reduzir para abrir espaço para aquele novo papel. Então, essas outras tarefas, outras funções, essa ajuda é bem-vinda. Desde que não ultrapasse os limites. Claro. Que não haja um desrespeito daquilo que... Por isso é bom a verbalização clara, né? De dizer, olha, eu aceito tua ajuda para isso. Assim para os avós, algum amigo, as dindas, os dindos que estão perto. E quando a gente fala assim, não é todo mundo hoje que consegue. Que bom que consiga apoio familiar. Porque esta é uma realidade que não é para todo mundo. Você ter avô e vó e madrinha e amigos e irmãos para dar esse apoio. Né? Então, depende do contexto de cada um, né? Claro. Que nem tu falava agora dos limites, é aquilo que a gente entrava antes para não ultrapassarem, por exemplo, as questões culturais, da mãe dar um conselho, mas tem que ser assim, mas tem que ter essa cobrança, isso também não pode acontecer. Tem que ter um certo limite, como tu comentava. Isso acontece bastante, né? Não tem como a gente não ver assim. No meu tempo acontecia assim, né? Normalmente é as avós que falam isso, né? Mas na tentativa, obviamente, de ajudar. Então, no meu tempo acontecia assim, comigo era diferente, né? Como que a gente conseguia, você não consegue? Então, essas falas, elas são na tentativa de ajudar, mas às vezes não ajudam. Então, sim, é a mulher, né? A mulher que recém teve o filho, junto com o cônjuge, que vão fazer as combinações, né? De quem vai ajudar, de quem eles concordam que vai que vai dar esse apoio além do próprio cônjuge, né? Falando também no cônjuge, no parceiro, no pai, né? Seja qual relação for. Com o nascimento de um filho, todas as relações dessa mulher mudam. As relações familiares, a relação do casal também podem mudar bastante. A relação do casal pode e muda, né? Porque está entrando um terceiro. A configuração da família, que antes era um casal, agora tem mais uma pessoa, que os dois devem ser responsáveis. Então, a configuração muda, as tarefas mudam e os papéis também mudam. Então, a importância desse casal ter saúde conjugal, né? Na verdade, o que esse casal deve fazer para ter essa saúde conjugal é fazer as combinações. É cada um validar o papel do outro. Então, a mãe no seu papel, o pai no seu papel. E entender que existem papéis ali, e ter clareza que eles não se entrelaçam. Então, o par conjugal tem um papel conjugal, enquanto marido e mulher. E o casal de pais tem outro papel, que é um papel parental. Então, qualificar cada um no seu papel, validar sentimentos, né? Quando a gente fala de todos esses medos, sentimento de culpa da mulher, é preciso ser validado, porque é natural que aconteça, né? Mas o que fazer com isso? Como lidar com isso? Então, entre o casal, a primeira dica, né? Se você quer uma dica, Claro. o casal deve ter clareza disso. Num primeiro momento que a criança nasce, é natural que a mãe se dedique quase que exclusivamente, né? Aos poucos, gradativamente, para que tenha uma saúde conjugal e familiar, esses papéis, esses espaços de funções devem ser mais equilibrados e cada um trabalhar no seu lugar. Certo. Né? Enquanto o casal e enquanto pais. Rosângela, nós vamos encerrando o primeiro bloco. No segundo bloco a gente retorna falando um pouco mais sobre essas relações da mulher, da mãe. Nós já voltamos com o programa Câmara Mulher.
Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre a maternidade. Aqui comigo a psicóloga especialista em relações familiares, Rosângela Andreoli Ortiz. Rosângela, nós estávamos falando sobre as relações das mães. É preciso que ela cuide de si mesma, que ela mantenha essa relação dela como mulher. Sim, a mulher, ela às vezes se atrapalha um pouco, né, na maternidade. Não é toda mulher, isso vai depender. Né? Como nós falamos anteriormente, tem algumas mulheres que elas vão até negligenciar isso, né? Os cuidados dos filhos, mas outras elas fazem ao contrário, que é a grande maioria. De quase que exclusivamente a preocupação e os cuidados serem direcionados para os filhos e esquecer de si. Então, para que ela tenha uma saúde integral, nós precisamos olhar para 3 dimensões que são básicas, né? A gente pode dizer assim, que é a biológica, a psicológica e o social. É como se essas 3 dimensões estivessem sempre interagindo. Claro. Então, é preciso manter um espaço para a vida social. E a vida social é como eu me relaciono com tudo, né? Com o outro é o cônjuge, os amigos, a família extensa, como se relaciona com o trabalho, a vida profissional. Então, tudo isso faz parte dessa vida social, tá? A parte biológica, cuidar sim do corpo, não só para estar bela, mas para que tenha saúde, né? E cuidar do psicológico. Então, olhar para sinais emocionais que às vezes passa despercebido pelo botão automático que as mulheres ligam, né? Liga aquele botãozinho automático, parte por uma rotina acelerada, cumpre todos os compromissos do dia e não olha para alguns sinais emocionais, né, cansaço, fadiga, um pouquinho de tristeza, às vezes alguma ansiedade. Então, tudo isso é preciso ser olhado, para que essas dimensões, é como se elas conversassem entre si. A gente fala de uma maneira metafórica, né? Como se essas dimensões conversassem e cada uma está dizendo como está. E aí você está bem numa, está bem na outra, ou quando alguma não está bem, vai refletir em outra, né? Então, quando emocionalmente a mulher está mais fragilizada, mais vulnerável, mais emotiva, ou alguma agente externo até está interferindo, vai também interferir na forma como eu me relaciono em casa, no trabalho e assim por diante. Por isso que é importante. Outra questão que é importante é porque os filhos vão se desenvolvendo e eles vão tendo também essa mulher como exemplo, né? Que ela faz as suas funções, ela consegue dividir essas funções durante o dia, durante a vida, enfim, sem delegar os cuidados do filho, sem negligenciar os cuidados do filho, mas também não é aquela mãe que vive em sacrifício. Porque essa é uma questão de se olhar, né? Se essa mãe está sempre se sacrificando por um filho, sempre a preocupação prioritária é o filho, e a vida dela gira exclusivamente em função dos filhos ou do filho, o que esta criança vai entender? Ela poderá entender que sempre tem alguém para fazer por ela. Que ela não precisa se esforçar muito porque alguém já se sacrifica, né? Então, essas mensagens, elas podem chegar distorcidas para as crianças. Então, são algumas questões para se atentar, sim. Que dicas você dá, assim, práticas para que a mulher, né, para que a mãe não esqueça esse lado mulher, para que ela continue, né, trabalhando, se valorizando como mulher? Organizando a vida. E entendendo que ela dá conta de algumas coisas, mas não necessariamente de tudo, né? Para isso ela tem um parceiro de viagem que é o cônjuge, né? É uma viagem em conjunto. Então, cada papel na vida profissional, se a gente for elencar todos os papéis da mulher, dá um caldo isso. Então, ela é mãe, ela é esposa, ela é irmã, ela é filha, ela é nora, né? Ela é uma profissional, ela tem amigas, então ela tem a vida social e por aí vai. Se ela tiver um outro trabalho
paralelo ao seu da vida profissional, como um trabalho voluntário, são vários os papéis, né? Tem a religiosidade da mulher. Então, organizar a vida, dependendo de cada fase do filho, ele vai precisar mais ou menos daquela mãe, tá? Então, quando é um recém-nascido, obviamente a gente sabe que o papel principal ali é o papel maternal, bem no início. Depois ela precisa ir arrumando isso e fazendo que as fatias desse bolo vão se equilibrando, tá? Para que fique bom para ela e bom para a família que ela faz parte. Rosângela, hoje as mães também estão cada vez mais super protetoras, até pode ser que por isso elas esqueçam um pouco, né, do seu lado mulher, porque estarem sempre, né, dando atenção para o filho. Tem como encontrar um meio termo, né, entre ser protetora, deixar que os filhos conheçam os seus limites? Esse meio termo que você fala é permitir que o filho cresça. Dependendo da idade do filho também, né? Então, essa autonomia, ela é gradativamente dada ao filho. Se a gente for falar de recém-nascidos, é natural que essa mãe seja mais superprotetora. Porém, com cuidados, porque ele é um funcionamento que ele pode começar com cuidados excessivos daquela criança e pode ser um funcionamento que fique para o resto da vida e não permita autonomia, independência, e logo essa criança vai ter dificuldades de desenvolvimento. Então, a mãe superprotetora, ela está segurando um escudo na frente do filho, protegendo o filho de tudo e de todos. O que a criança entende também nessas mensagens, né? Essa reflexão sempre tem que vir. Que mensagem que eu estou passando para o meu filho fazendo isso? Então, a mensagem que esta criança pode estar entendendo é: eu sou fraco, sou incapaz, tem alguém que resolve para mim as coisas. Logo, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo e aí ele vai entendendo que ele não precisa se responsabilizar. E esta é o grande viés que a gente vê hoje, né, na sociedade, a dificuldade de as pessoas se responsabilizarem pelas coisas que estão fazendo. Então, é desde pequeno. E é preciso que a mãe recolha um pouco o seu escudo e permita que esse filho sim se mostre, porque ele vai errar. E aí vem o pai e a mãe como a figura de colocar qual é o caminho, certo? Como vamos, né, organizar isso de novo? Aí ele vai dar mais passos e vai errar de novo. Não tem problema, né? Mas desde que tem esta vigilância e este norte, é o pai e a mãe que vão direcionar essa criança e não proteger para que ela nunca erre ou para que nada acesse ela, né? Então, é vivendo que se vai colocando esses limites, que se vai dizendo para aquela criança que o copo não caiu, você derrubou o copo, né? Então, essa é uma fala que vem muito: caiu. Como assim caiu? Você derrubou, não importa se, né, se quis derrubar ou se não quis derrubar. Importa sim ele aprender desde cedo que precisa se responsabilizar. Rosângela, a gente falava no início que quando nasce o filho, nasce, né, essa experiência nova. Pode acontecer também a depressão pós-parto. O que seria, né, essa doença, esse problema? E ela tem alguma causa específica? Bom, a depressão pós-parto, as pesquisas mostram também que está cada vez mais incidente, né? Frequente a ocorrência, muito bem. Ela pode sim advir também dessa frustração com o meio cultural, né? Ela pode advir da alta expectativa que essa mãe está colocando na maternidade e quando realmente ela é mãe não é aquilo. Ela pode se frustrar porque a idealização é muito alta, a expectativa é muito alta, então pode vir. Durante a gestação, ela vai se preparar para isso. Como essa mãe se preparou para ter o filho? Então, a preparação também nos dá sinais se esta mãe tem ou não alguma propensão a desenvolver, né? Ou alguns fatores já pessoais.
que já são aspectos, características pessoais de cada um para desenvolver, né? Ou que às vezes até já teve algumas crises de muita tristeza, de falta de energia, de falta de motivação. Então, poderá sim ser sinalizadores, né? Mas, na verdade, esses sinais, já antes do próprio parto, eles já podem estar acontecendo e são sinais que, às vezes, as mulheres não querem verbalizar, né? Pelo medo de falar dos sentimentos, pelos mitos familiares, de não se fala, né, sobre isso, é tudo... falar sobre uma gravidez às vezes pode ser significado só de felicidade, de amor, claro que é, mas para algumas pessoas isso não está tão claro. E esse significado é pessoal, de como ela construiu esse significado. Hoje a gente vê muitas mulheres que depois que os filhos estão criados, a gente pode dizer assim, que já se formaram, que já têm emprego, que resolvem cuidar de si, muitas vezes até se separam. Existe ainda essa questão de que a mulher espera sim o filho se tornar independente para cuidar de si ou para resolver questões pessoais? Pode ocorrer também, né? Ela é essa abnegação aí, aquela mãe que passou a vida em sacrifício e abnegada, quer dizer, abriu mão de muitas coisas em prol do crescimento e do desenvolvimento deste filho, né? O que fazer com isso depois? Algumas dão conta, algumas depois recalculam a rota, né? E tomam outros rumos, fazem a vida diferente, descobrem até habilidades que não tinham descoberto ainda, mas tem outras que não, tem outras que ficam... Se sentem até sozinhas com a saída dos filhos de casa, por exemplo. Se sentem né? abaladas, se sentem abandonadas, elas podem se sentir que agora não tem mais função, né? Então, porque a vida inteira elas entenderam que, entre aspas, prestavam para alguma coisa. Então, é um entendimento muito pessoal, e de olhar para isso. Assim como você olhar pelo prisma de o que eu estou fazendo pela minha vida, por mim, também olhar que exemplo eu estou sendo para os filhos, esses que você está falando que saiu de casa, para os netos que virão depois, né? E buscar outras funções. Rosângela, para a gente ir encerrando o nosso programa, então, nós estamos chegando no mês de maio, estamos no mês de maio que vem se aproximando o Dia das Mães. Então, para finalizar, eu queria que tu deixasse o conselho que tu deixa para aquela mulher que está assistindo o nosso programa e que muitas vezes se identificou com algum problema que falamos aqui, para as mães de primeira viagem, né, falar para elas que todas essas experiências que nós falamos podem ser normais e que elas podem também se sentirem, procurar ajuda de profissionais, de amigos. Sim. Acho que poderia dar muitas mensagens, né? Para cada ciclo de vida, para cada momento da maternidade. Então, para essa mãe de primeira viagem, o que ela consegue fazer. A gente precisa sempre olhar, eu acho que é um outro parênteses que a gente tem que fazer, que contexto de vida essa mulher vive, que recursos pessoais ela tem, né? Porque nem sempre é muito desenhado. Cada caso é um caso, exatamente. Né? Então, para essas mães, como você fala, de primeira viagem, ela abrir esse espaço mamãe e bebê, possibilitar sim que tenha a ajuda de outros e que o pai não é um ajudante. O pai, ele é tão responsável quanto, né? Com algumas outras funções no momento inicial, mas ele é tão responsável quanto. Para aquelas mães que já estão com os filhos, né, na idade escolar, de proporcionar essa autonomia, que é crescimento para os filhos, para que elas baixem os escudos da superproteção, que deixe essa criança se realizar e se desenvolver. E que para ela também vai trazer saúde fazendo isso, porque ela vai abrir mais espaços na vida, né? Ela vai conseguir organizar a rotina, organizar o tempo e essas funções onde ela atua. Para aquelas mães que já estão com filhos adolescentes,
entendam que os filhos nascem várias vezes, né? Então, são várias idades e são vários momentos diferentes. Então, eles não nascem só uma vez. Eles nascem também quando eles vão para o colégio e voltam para casa e dizem: olha, por que aqui em casa é assim, na casa do fulano é diferente, né? Quando eles entram na adolescência, é um novo ciclo de vida. E aí essas mães e os pais, às vezes, atualizam a adolescência deles na adolescência dos filhos. O que eles deixaram de fazer, como que foi essa adolescência, que frustrações traz. Então, cada fase, ela deve ser olhada de uma maneira diferente, né? Porque é como se nascesse de novo um filho. Então, para ela ter saúde na vida dela plena, integral, ela precisa adequar esses papéis de uma forma equilibrada, porque a mulher fica em guerra, né? Ser boa profissional, ser boa mãe. E aí nós temos já um grande número de pesquisas que mostram que muitas mulheres, sim, já estão colocando a carreira em primeiro lugar, né? E aí, posso fazer mais um parênteses? Claro. Que olhemos para essas mulheres que também optam pela não maternidade. Que hoje a sociedade tem olhado de uma maneira, é feito quase que, é quase um preconceito, quase um bullying com essas mulheres que elas não querem ter um filho. Que elas optam por não ter filho, e elas combinam com seu parceiro esta vida, né? A vida a dois ou, né, em outra configuração, mas enfim, é uma opção. A gente fala muito de empoderamento feminino e essa é uma forma explícita de mostrar que sim, eu posso escolher e eu não vou seguir os padrões sociais, porque muitas mulheres têm filhos para seguir um padrão social, né? Então, essas hoje que não querem, que já é um grande número também de mulheres que optam pela não maternidade, que elas sejam respeitadas nessa opção de vida, né? Porque não tem uma que não vai ouvir um domingo num almoço de família, né? Quando é que vai me dar um netinho, né? Você não tem filho porque tem algum problema? Então, não, é uma opção. Essa mulher está empoderada para dizer como ela quer viver. Não é porque ela vem com um útero que ela precisa ter este papel na vida, ela ser mãe. Rosângela, muito obrigada pelas tuas informações, pela participação aqui Obrigada na TV a você Câmara. e um feliz Dia das Mães para todas. Com certeza. Nós também agradecemos a participação de você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher. Também desejamos desde já um feliz Dia das Mães para todas as mulheres. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.